Meu convidado no programa de hoje é um conhecido e respeitado publicitário, criador de algumas campanhas referenciais da história da publicidade no Brasil. Ele passou pelas maiores e mais renomadas agências brasileiras, foi gerente de comunicação de uma grande rede de televisão e um dos responsáveis pelo lançamento do primeiro canal de TV totalmente dedicado à música e ao público jovem no país, a MTV. Há mais de 20 anos, ele é professor universitário e coordenador de cursos de extensão na FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. Mas foi durante uma temporada de estudos nos Estados Unidos que ele descobriu organizações dedicadas a ajudar pessoas e iniciou um trabalho voluntário logo que voltou a São Paulo. Ele fundou a associação Viva e Deixe Viver, que leva esperança e alegria para crianças internadas e também seus familiares através da contação de histórias em diversos hospitais, não só aqui de São Paulo, como de todo o país. A partir de agora, Valdir Cimino é quem mostra a cara para o Brasil. Eu sei que ela sorri, eu sei que ela fica feliz, eu entro no quarto, ela tá triste, eu saio, ela tá alegre, alguma coisa aconteceu, né? A gente transmutou ela para algum lugar. E a equipe de saúde começou a prescrever o nosso trabalho. Não é só um livro que a gente abre. Hoje a gente, quando abre um livro, tem a certeza que nós estamos provocando essa mudança comportamental. Valdir Cimino, seja muito bem-vindo. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a associação, sobre a minha vida e feliz por esse nosso reencontro. Valdir, a Associação Viva e Deixe Viver se tornou uma referência em humanização da saúde. Né? Você é um publicitário bem-sucedido que resolveu, de repente, se dedicar ao terceiro setor. Como é que nasceu tudo isso? Eu sempre digo, né, que esse prazer, né, que acabou me dominando durante tanto tempo, né, nós estamos completando esse ano 27 anos, vem do acolhimento da minha própria família. Né? Eu tive 2 avós que eram muito generosos, que atuavam muito nas comunidades, e a minha avó, kardecista, sempre levava acolhimento para a comunidade e arrastava todos os seus netos. O meu avô, já católico, queria todos os netos na primeira fileira da igreja. Mas também os trabalhos sociais que eles desenvolviam me davam muito orgulho. Antes da gente falar sobre o trabalho da associação, eu queria ir lá atrás e falar de você, garoto. Você tinha escolhido uma profissão muito distante do que você depois foi atuar e se tornou uma pessoa conhecida, respeitada. Qual era essa profissão que você sonhava? O meu desejo era ser médico. Virou o dia que o meu irmão, na época ele tinha 6 anos, ele subiu numa moreira que tinha na casa do meu avô, atrás de uma pipa, que tinha caído, e ao se posicionar no muro do vizinho, ele caiu, veio ele, muro, tudo em cima dele. E eu vi ele perder a primeira falange do dedo. E aquilo me deu um pânico, né? Eu desmaiei. Meu pai, ao me acordar, falou: "Oi, médico não vai dar. Acho melhor você escolher uma outra profissão." E acho que tem muito disso. O meu mestrado foi focado em cima da humanização na formação do profissional da saúde. E eu percebo, de fato, que para você ter toda aquela coragem, você tem que se afastar, né? Como a sua avó influenciou e foi um bom exemplo desse caminho do trabalho social que mais tarde você veio realizar? Minha mãe trabalhava muito. E toda tarde a gente saía do parquinho e ia para casa da minha avó, que ficava exatamente numa praça. E ela tinha uma oficina de costura. Então, ao cair da tarde, os funcionários iam embora e ela ficava ali fazendo os arremates finais. E ela reunia os netos e contava história. Né? Pedro Malas Artes
Ela fazia, inclusive, uma alusão ao meu irmão, que chamava Pedro, que era muito parecido com o Malazarte. Sempre aprontava alguma, né? Esse que perdeu a ponta do dedo, né? Então, ela foi a inspiradora, né? Ela foi a motivadora. Ela era uma pessoa que, de uma certa forma, envolvia a gente nas histórias, e em histórias inventadas. Então, ela que criava, ela que não era criava. livro? Nada, não tinha livro, não. Ali era a oralidade. Então, ela trazia histórias, que até os clássicos ela contava de uma forma diferente, uma forma mais imaginativa, né? Ela utilizava, inclusive, o pedalar da máquina para iniciar as histórias, né? Dizendo, ó, o trenzinho da história está chegando, o trenzinho está chegando, e hoje nós vamos contar. E ela abria, né, a oralidade dela. Então, era fascinante. E a gente pedia para ela repetir. Então, o despertar para a contação de história foi a minha avó Josefa, a avó Pepa, que trouxe para nós essa ação. Você, desde cedo, você começou a trabalhar, você fez um bocado de coisa. Quais foram os empregos que você teve, as coisas que você fez, antes de você definir e ingressar na publicidade? Meu primeiro emprego foi fazer chapéuzinho de aniversário numa fábrica de uma japonesa, né? Mas, às vezes a gente é abusado nesse processo, né? Então eu trabalhava muitas horas e o meu avô... Você nunca parou de estudar? Nunca parei de estudar. O meu avô foi investigar e falou, olha, eu não quero que você trabalhe lá. E eu saí dali já para um banco. Fui ser mensageiro. Nesse período, eu fui mudando, fui alternando. Trabalhei até no escritório de contabilidade dos meus primos. Depois de 3 meses sem receber o salário, eu falei, acho que não é aqui. Mas você foi se meter com primo, cunhado, isso é complicado, né? E dali eu saí para uma empresa chamada Inefer, que produzia tubos e conexões para estradas, placas para estradas, e comecei como mensageiro e rapidamente fui auxiliar em vendas, mas eu tinha um chefe extremamente generoso. E ele via que eu adorava desenhar. Eu, como eu falei, queria ganhar dinheiro para poder fazer um curso de desenho artístico publicitário. E isso, minha mãe e meus pais não tinham condições de bancar. Então, o meu trabalho pagava o meu estudo. Isso foi muito legal. E esse chefe que eu tinha, Emílio Dalbello, um dia ele falou assim para mim, olha, eu vou te mandar embora, porque você é muito criativo, isso aqui não tem nada a ver com você. E ele falou assim para mim... Vou te fazer o bem. Vou te fazer o bem. Você gosta de jogar tênis? Eu peguei e falei assim, olha, eu não jogo. Ele falou, então começa a jogar que eu vou te apresentar o diretor de mídia da McCann Erickson. Bom, enfim, ele me apresentou, passei a jogar tênis. O Willie Cautz, na época, falou, olha, eu vou substituir um rapaz que está saindo e vai ser muito legal ter você. Mas, olha, não utilize a mídia como trampolim para a criação. Eu fiz assim, puxa vida. E o meu primeiro emprego dentro da publicidade foi na McCann Erickson. Então, aquele menino que queria trabalhar com alguma coisa do social virou publicitário, né? E dos bons, e criou algumas campanhas que são campanhas que a gente lembra até hoje. Quais foram essas campanhas de impacto que você criou? Eu passei por diversas agências, mas nos anos 80 eu ingressei para a turma da Avante, que era a house que cuidava da CIA. Ali eu consegui, de fato, trabalhar com a mídia criativa. Então a gente inventava espaços que a televisão ainda não tinha visto e construímos uma novela dentro dos breaks comerciais, né? E eram comerciais de 3 minutos, eram peças extraordinárias. E foi ali que eu consegui misturar um pouco da mídia com a criação, né? A gente construiu a campanha Prazer em Conhecer CIA, que a gente produzia uma média de 54 comerciais por ano, praticamente um por semana. Depois veio a campanha Abuse e Use CIA, depois o lançamento do Sebastian. Ou seja, foi um período muito... que marcou a história da publicidade, com certeza. Depois do intervalo, nós vamos conhecer mais sobre a carreira do Valdir, que inclui o lançamento de um inovador canal de TV. Fica aí!
Voltamos já já. Quero fazer alguma coisa que me tire desse eixo. No início eu era derrubado pela televisão. Sai, tio, eu tô vendo meu programa, agora eu não quero contação de história. E hoje a gente tem o tablet, então a gente também teve que fazer uma convergência.